Boa tarde, galera. Sou o professor Gustavo Correia, para falar um pouquinho para vocês sobre a história do futebol e alguns aspectos importantes, né, que está relacionado a isso, toda essa história desse esporte que é tão importante para nós, tá? Então, na aula passada, né, semana passada, a gente conversou um pouco sobre a diferença entre jogo e esporte, algumas características do jogo, alguns tipos de esporte. Então, nessa logística, nessa sistematização, é bom a gente pensar um pouquinho sobre essas origens desses esportes, tá certo? Tudo começou então com algum surgimento de alguns esportes importantes, mas com a influência que a educação física foi sofrendo ao longo dos anos. Então, no século XVIII e XIX, teve uma influência de quatro grandes países que eles tiveram uma sistematização, cada um com suas características diferentes, melhorando o que hoje veio a se tornar a educação física. Então, na época era aula de ginástica e cada um desses países tinha a sua característica, né? A Alemanha, no caso, ela era focada em formar soldados, em ter uma educação física, uma ginástica mais voltada para o exercício físico. A Suécia, ela tinha uma ginástica mais voltada para o que hoje a gente trabalha nas escolas, né? A ginástica de conscientização corporal, a melhora de postura, evitar lesões, evitar doenças. A gente tem também a França, que tinha uma ginástica mais voltada para espetáculo, para apresentações, a ginástica rítmica, a ginástica olímpica, o balé, tá certo? E a mais diferente de todas era justamente a escola inglesa, que tinha uma preocupação maior com jogos e competições. Então, a escola da Inglaterra de ginástica do século XVIII e XIX, ela estava mais focada nessa questão de entretenimento, de diversão, tá? Então tinha sempre essa coisa por trás. Lá na Inglaterra, eles tinham uma coisa muito forte para esse lado de competição, né? E tinha uma confusão muito grande gerada com a invenção do futebol. O futebol, ele era muito parecido com barra-bandeira na época, em que a galera de um lugar contra a galera de outro lugar, eles tentavam disputar esse território com a bola. Então, se eu passasse de um período, de um lugar determinado com a bola, era ponto meu. Então, era meio baseado nisso. E nas universidades lá da Inglaterra, a coisa foi se modificando, cada uma jogava com uma regra diferente. Tinha universidade que jogava com a mão, tinha universidade que jogava com os pés, tinha universidade que jogava com os pés e com as mãos, e isso tinha uma confusão porque nas competições cada um jogava com sua regra. Então, se tivesse um jogo amistoso entre uma universidade e outra, eles jogavam de maneiras diferentes na mesma disputa. Então, geralmente alguém tinha algum tipo de desvantagem ou vantagem. E essa confusão fez com que eles se reunissem para decidir que regras iriam ser de fato. E o que aconteceu foi o seguinte, que eles não entraram no consenso e meio que se separou em três esportes diferentes. Então, para um lado surgiu o soccer, que é o futebol que a gente conhece aqui no Brasil. Para o outro saiu o futebol americano, né, que é jogado com as mãos. E de outro lado saiu o rugby, que é meio que uma mistura, né? Que ora você usa os pés, ora você usa as mãos para poder jogar a bola. E assim vai dando a dinâmica do jogo. E esse futebol, né, ele foi logo ganhando uma consideração muito grande pela população. Ainda não, nessa questão do futebol, ele teve uma Copa do Mundo, né? Que teve muita gente, né, voltada para esse futebol. E todos esses esportes, eles tinham um problema. Todos eles eram praticados em lugares fechados, em lugares abertos que não eram protegidos pelo frio. Então, o inverno americano, o inverno inglês, era um inverno muito rigoroso. Então, não dava para praticar
uma atividade física quando chegava o inverno. Tanto é que até hoje alguns esportes eles funcionam por temporada. Então, quando chega a temporada de inverno, é férias para os jogadores e eles esperam o inverno passar, que é o caso de alguns esportes como esses que são jogados em campo. Então, o futebol mesmo é no campo aberto, não tem como proteger você do frio. Então, gerou-se um problema, né? Que a população não tinha o que fazer de atividade física, não tinha como praticar uma atividade, já estavam começando a comer em fast foods e estava gerando um certo sobrepeso, uma obesidade e uma problemática maior nesse sentido de saúde. Aí, voltado para esse problema, né, de tentar criar alguma coisa que fosse jogada em quadras, lá no Uruguai tinha surgido uma Copa do Mundo, né, de 1930, a primeira Copa, e foi um sucesso enorme, né? Muita gente assistindo o jogo, pela imagem dá para perceber aí, ó, que era lotado, o público estava imprensado ali um em cima do outro para poder assistir a competição. E isso deu uma ideia, né, para as pessoas de tentarem criar algum tipo de brincadeira, algum tipo de jogo que fosse parecido com esse futebol, já que ele tinha feito tanto sucesso. Então nada melhor do que fazer algo parecido com isso e surfar nessa onda de sucesso, né? Então a ACM, a Associação Cristã de Moços, que ela funcionava como se fosse uma instituição religiosa, só que ao mesmo tempo ele proporcionava diversão e entretenimento para as pessoas. Então vários professores de educação física dessas ACMs, eles tentavam criar alguma coisa que fosse praticado num lugar fechado. Na época não existiam quadras, mas existiam os salões de festa das instituições, das escolas, que servia para praticar alguma coisa de atividade física num lugar fechado. Então, essas ACMs elas eram espalhadas em todo lugar do mundo e eles estavam já pensando, né, em criar algum tipo de jogo. Aí foi daí que lá no Uruguai, aproveitando o sucesso daquela Copa, o professor Juan Carlos Seriani, ele teve a ideia de tentar adaptar esse futebol daqui do Brasil, né, esse futebol que era jogado com os pés, não é do Brasil, né, era do mundo, né, mas surgiu com essa onda da Inglaterra, mas ele teve essa ideia de tentar adaptar aquilo ali para que fosse jogado num lugar fechado. Então ele adaptou a bola, adaptou o número de jogadores e começou a ser chamado de futebol indoor, né, que era o futebol num salão. E hoje a gente tem a abreviação, né, de futsal, futebol de salão, mas ele surgiu graças a essa problemática de ser praticado num lugar fechado, pudesse ser protegido do frio e aproveitando essa onda de sucesso que foi o futebol. Então o futsal ele tem esse lado aí, certo, galera? Qualquer dúvida, manda aí nos comentários, tá? No Google Class ou aqui no YouTube mesmo. Então podem falar até na sala quando vocês forem assistir a aula, para quem for. Tirem dúvida, tragam curiosidades que a gente conversa. Até mais, galera.